Salve, salve simpatia, boa noite para todos, um bom dia, boa tarde, você que está aí, você que é diurno, assistindo de noite, meu. Você que é da madrugada, companhia de viagem, vem comigo, né? Esse cara acho que pagava para ter esse programa na TV, viu? Companhia. Bom, a gente vai fazer o que nesse vídeo? Igual o Ratinho. O Ratinho paga para ter o programa no SBT, sabia, né? A gente fez recentemente a maior transferência de cada temporada do futebol brasileiro desde 1990, e tem uma errata ali, eu fiz a lista, eu coloquei o Raí voltando para o São Paulo em 2000, quando na verdade ele voltou em 1998. Pouquinho. Me desculpem, tá certo? Né? Mas enfim, aí tem aquelas contestações. Ai, nossa, por que você não colocou o D'Alessandro chegando no Inter? Eu falei, pô, mano, o D'Alessandro tudo bem, mas ele não é maior do que o Ronaldinho chegando no Flamengo, bicho. Não dá, Então, proporcionalidade, vamos entender, né? Mas enfim, qual é esse vídeo? A maior revelação do Brasileirão desde 1990. Uma revelação do futebol brasileiro desde 1990, ano após ano, tá certo? Eu não concordo. Não tem problema, pode discordar. Mas a nossa análise é o que aconteceu com ele durante a carreira? O que é? A gente fala um pouco do apanhado geral do cara, o que ele se esperava, o que ele virou e etc. E a gente vai falando aí, né, desses jogadores ano após ano. Poucos anos tem dois que a gente vai citar, a maioria é um cara que fica bem acima dos outros, tá? Mas a gente vai citando aí para vocês, tá certo? Muitos deles foram eleitos as revelações do Campeonato Brasileiro, é um prêmio que existe no futebol, no Campeonato Brasileiro desde 2007, então eu fui voltando ano a ano, pesquisando no Brasileiro quem tinha se destacado, quem que estava começando a carreira, para montar essa lista, tá? Então, obviamente, podem ter erros, mas foi feita de todo o coração e espero que vocês gostem, tá bom? Antes disso, convido você a participar da nossa rifa, R$1,99 por número, você concorre a um prêmio de R$10 mil ou um iPhone 15 Pro Max de 1 terabyte, tá certo? O melhor iPhone do mercado atualmente. É o melhor. E além disso, para quem adquirir mais números, 8 mil para o primeiro colocado, 5 mil para o segundo, 3 mil para o terceiro. Se você pegar 10 números ou mais, seu nome aparece aqui nos créditos finais de todos os vídeos, tá bom? Tá bom. Tá certo? Seu nome aparece nos créditos finais dos vídeos aqui com uma forma de agradecimento. Muito obrigado a todo mundo que está participando. É isso, sorteio dia 20, às 19 horas, sábado, no canal da Caixa da Loteria Federal. A gente avisa nos grupos de WhatsApp e Telegram. O link dos grupos está aqui, futirinhas.net. Mas comprou teu número, entra no grupinho aí, pra você pelo menos ficar sabendo aí de alguma notícia, algum aviso, né? Link da rifa tá na descrição também, QR Code, etc. Vamos lá, começar por 1990. A revelação daquela temporada foi o lateral direito do São Paulo e futuro capitão da seleção brasileira, campeã do Penta, Cafu, com 20 anos de idade, começando ali no São Paulo, né? Ele até parece um pouco antes, mas 1990 é o ano da consolidação do Cafu. Não começa como lateral, né? Ele é um ponta, vai recuando e vira lateral, depois volta a jogar de ponta, quando joga ele o Vitor no São Paulo, mas enfim. Mas Cafu, um dos maiores personagens da história da seleção brasileira, né? Dos mais vencedores. Os maiores laterais da história do futebol. Não acho que é o melhor, mas é um dos maiores. Não, mas tem gente chata. Mas o Cafu não sabia cruzar, né? Não sabia o caramba, pô. Não era um especialista, mas era muito fera. Mas, pelo amor de Deus. 1991, a revelação daquela temporada foi o jovem centroavante do Goiás, chamado Túlio, que tinha 22 anos de idade, e no futuro próximo ali acabou virando Túlio Maravilha, que em 1995 foi campeão brasileiro pelo Botafogo, se destacou muito no Goiás, e ele conseguiu ser ídolo do Goiás e também do Vila Nova. Né? Já bem mais velho. Beija gostoso demais, né, meu? Beija Léo, muito bota gostoso. ele dando aquele beijo bonito aí. Beijo na boca. Adoro beijo na boca, Rafael. Vou falar pra você, né? Aquele beijo na boca dele lá, certeza que ele ficou com a birimba babada. E quero um trechinho de French Kiss. Aqui é no Língua com Língua que eu fico à vontade, né? Que é um dos maiores poemas já postados nessa rede social chamada YouTube, né? French Kiss, tá certo? Gosto de beijo na boca. Aí. Adoro beijo na boca. Beijo na boca me dá tesão. Adoro beijo na boca. Eu não sei assoviar, nunca vi estrela cadente, não cuido de plantas. Quero sempre beijar na boca, como prova de paixão, a ponto de querer abandonar o beijo no rosto.
Beijo na boca me dá tesão. É na língua com língua que fico à vontade, em meio a saliva, membrana e mucosa. Mas enfim, quem não sabe, tá vivo, graças a Deus. 1992, temos como revelação um aspirante que acabou sendo ídolo de alguns clubes, chamado Edmundo, que estava ali surgindo no Vasco da Gama, né, jogando ao lado de Bebetinho, um Até ataque agora do são Vasco. destaques que viraram grandes jogadores, né? Vai Sim. ter uns destaques que sumiram? Cara, eu acho que todos os que estão citando aqui foram bem famosos, mas tem uns aí, quando estava chegando mais recente, que não foram tudo isso, tá? Mas enfim, né, jogadores foram eleitos, revelações, tá? O Edmundo jogou muito no Vasco, aí ele vai pro Palmeiras, onde ele vira ídolo, porque assim, em 92 ele não consegue virar ídolo do Vasco, ele surge, em 93 ele vai pro Palmeiras. Aí é bicampeão brasileiro, depois ele passa no Corinthians, né? Volta pro Vasco, aí sim. Nossa, né? Ele faz no ano lá que ele disse que foi o melhor do mundo. 97, aquilo tudo, e o Edmundo foi um grande craque mesmo. Acho que ele tem umas escolhas ali que ele até fala, né? Podia ter ido pro Barcelona, pro Real Madrid, ele acabou não indo, preferiu ficar no Brasil, etc. Mas, enfim, Palmeiras e Vasco com certeza muito ídolos. Nos outros a gente pode conversar, né? Ele tem boas passagens, mas acho que ele não consegue idolatria, né? 1993 é o primeiro ano que eu cito dois, porque eu acho que os dois são grandiosos. Eu acho que o maior deles é o Roberto Carlos, que estava no Palmeiras ali com 20 anos de idade. Fiquei sabendo aí que confirmaram uma história. Mas segura a audiência, não podemos falar. Certas pessoas pediram segredo. Quando você acorda, como que você acorda? Acorda, menino! Eita, que delícia. Mas enfim, Roberto Carlos, né? E o de 93, que eu acho que tem que citar, é porque ele foi vice-campeão brasileiro no primeiro ano como profissional, que é o Dida, que foi goleiro do Vitória, que fez um baita brasileirão. Vice-campeão brasileiro. Acabou perdendo para o Palmeiras ali, que era um time bem melhor, mas o Vitória era um grande time, tinha um grandíssimo goleiro que se provou um dos maiores goleiros da história do Brasil, né, e da seleção brasileira. Então, nesse aqui eu acho que eu consigo dividir, porque os dois são grandiosos. Sim. Eu acho que o Roberto Carlos é maior do que o Dida, mas o Dida também é um absurdo, né? Então, dois craques incríveis. 1994. Quem foi eleita a revelação do Campeonato Brasileiro foi o Zé Elias, volante do Corinthians, né? Que não foi o jogador que se esperava, mas foi um bom jogador, né? Começou bem no Corinthians, foi muito bem no Corinthians, aí depois ele vai para a Inter de Milão, e depois o Zé Elias, para quem não se lembra, ele foi campeão brasileiro pelo Santos em 2004, por exemplo. Né? Jogou bem no Santos e tal, não a ponto de ser ídolo, mas eu acho que o Zé Elias não conseguiu se estabelecer com o prospecto que tinha em cima dele, porque ele começa muito bem. Né? Melhor na ESPN que jogando. E o Ronaldo Fenômeno? Bom, o Ronaldo surge no Cruzeiro em 93 e ele sai do Cruzeiro antes do Campeonato Brasileiro de 94, e que ele vai para o PSV, né? Então, ele é convocado ainda para a seleção como jogador do Cruzeiro, mas durante a Copa do Mundo a transferência dele é estabelecida e ele não joga o Brasileirão pelo Cruzeiro, mas tenho certeza absoluta que se ele tivesse ficado seria ele, né? Mas só para citar, quem perguntar por Ronaldo, né? Em 1995, a revelação do campeonato também foi o principal jogador. Ele ganhou o prêmio de revelação, né? Foi eleito revelação por revistas, etc., né? Porque não tinha o prêmio. E foi eleito também o melhor jogador do campeonato, que é o Giovani, jogador do Santos, que tinha 23 anos na época, né? Só para citar. Você mais gostou de ver jogar no Santos? Foi o jogador que eu mais, acho que idolatrei no Santos. É de infância, né? Criança. Eu esqueci de citar a idade. O Zé Elias tinha 18 anos em 94, mesma idade do Ronaldo, que fez 18 anos em setembro. Tinha 17 no começo do ano, tá? O Giovani tinha 23 anos em 1995. Em 1996, Rafael, esse aqui mexeu com o brilho de todas as torcidas do estado de São Paulo. Que é o Rodrigo Fabri, que foi finalista do Campeonato Brasileiro jogando pela Portuguesa. Era o primeiro ano dele como profissional, ele tinha 20 anos de idade. Jogou um excelente Brasileirão, a Portuguesa quase foi campeã brasileira, né? Acabou perdendo a final pro Grêmio, o segundo jogo, 2-0, e o Grêmio... Todo mundo torceu aquele jogo pra Portuguesa. Foi 2-0, se eu não me engano, pra Portuguesa o primeiro jogo, e o Grêmio jogava pelo placar igual, porque tinha feito a terceira melhor campanha, a Portuguesa tinha se classificado em 8º, e aí o Grêmio faz 2-0 e consegue o título, né? Gol do Ailton. A Portuguesa foi o primeiro São Caetano brasileiro. Pois é.
E aí o Rodrigo Fábio foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. Também se esperava muito mais do Rodrigo Fábio, ele passa por Real Madrid, meu irmão. Né? Ele passa por Real e por Atlético, ele passa pelo Santos, ele passa pelo São Paulo. Onde ele joga efetivamente bem depois da Portuguesa é no Grêmio, em 2002. No São Paulo, no Santos, ele não conseguiu render, no Real Madrid não rendeu, né? E ele perambulou por uns times até encerrar a carreira, se não me engano, no Santo André, que é o time da cidade dele, né? Da nossa cidade. Né? Ele era meu vizinho, basicamente. Eu morava nos prédios ali na Vila Linda. O dia mais feliz da minha vida foi quando eu vi ele no McDonald's. Eu morava ali no Jardim Alvorada, nos prédios ali. O Rodrigo Fábio morava no final da rua, numa casa ali. Tem a história dele que que o Romário quase bateu nele no avião. Pois é, o Romário foi cobrar ele ficou puto. Não é assim não, você não tem nem tamanho para falar nada, seu baixinho. Pode falar o que quiser, mas tem o saco roxo. Tem saco roxo. Em 1997, a revelação do Brasileirão foi o Felipe, lateral esquerdo do Vasco, campeão brasileiro daquela temporada, jogou demais. Naquele momento ele era lateral esquerdo ainda do Vasco, mas fez um campeonato brasileiro espetacular. Eu também esperava mais do Felipe, eu achei que ele já seria um cara de seleção por muito tempo e tal, mas foi um grande jogador, ainda assim foi um grande jogador, né? Principalmente pro Vasco. No Flamengo ele jogou muita bola também, né? Teve uma passagem no Fluminense que eu não acho que foi maravilhosa, mas passou pro Palmeiras, passou pro Atlético Mineiro, mas pouco tempo nos dois, mas principalmente Vasco e Flamengo, acho que foram os melhores. Atirson ou Felipe? Felipe, né? Felipe foi melhor que o Atirson. O Atirson foi bom, hein? Mas o Atirson, eu lembro que eu sempre queria ele no Cortinas. Ele jogou no Santos em 97, inclusive. Fez o Brasileiro no Santos. Camisa da Umbro. Eu lembro dele. A que eu tenho. Aquela branca que eu tenho. Era dele, inclusive. É verdade. 1998, a revelação do Campeonato Brasileiro foi o atacante do Cruzeiro, Fábio Júnior, de 20 anos de idade na época. O Felipe também tinha 20, tá? Fábio Júnior tinha 20 anos de idade, fez um excelente Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Foi bom, mas... Foi vice-campeão brasileiro naquela temporada, foi tão bem que começou a ser comparado com outro jogador que tinha surgido no Cruzeiro anos antes e que tinha o cabelo raspado, como o Fábio Júnior. Vamos saber quem é. E aí o Fábio Júnior foi vendido para Roma, na Itália, e nunca mais foi o mesmo. Né? Ele passa por vários times e nunca mais consegue repetir aqueles momentos de Cruzeiro. O Palmeiras foi tão mal, né? Não, mas nunca foi aquele Fábio Júnior de Cruzeiro, né? Então, assim, esperava-se muito mais, tá? Até agora, o Rodrigo Fábio e o Fábio Júnior, os mais normalzinhos. E o Zé Elias, né? Também. Assim, todos eles jogaram pela seleção brasileira em algum momento, tá? Até o Fábio Júnior. 1999, a maior revelação do futebol brasileiro e do Campeonato Brasileiro foi Ronaldinho, do Grêmio, 19 anos de idade. Ronaldinho Gaúcho. Jogou um negocinho isso aí. Não vou nem ficar fazendo muito aqui, né? Os caras que é demais, não tem nem o que falar, né? Então, Ronaldinho Gaúcho, 1999. Em 2000, a revelação do futebol brasileiro se chamava Adriano Leite Ribeiro. Adriano Imperador. Adriano Leitadas. Que surgiu no Flamengo ali aos 18 anos, rapidamente já foi para a seleção brasileira, né? Embora o Flamengo não tenha feito uma Copa João Avelange boa, foi muito ruim, o Adriano ainda assim conseguiu se destacar e ser um dos melhores. Só para citar, como menção honrosa, o Magno Alves pelo Fluminense, que jogou o modo principal, né? Também, né? Mas o Magno Alves já tinha 24 anos também, então, mas ele jogou muito bem pelo Fluminense, tá? Em 2001, a revelação do Campeonato Brasileiro se chamava Kleberson, de 22 anos, jogador do Atlético Paranaense, campeão. É um começo muito avassalador, depois... Então, o Kleberson foi a revelação e foi campeão brasileiro em 2001, foi para a Copa do Mundo em 2002, foi campeão da Copa do Mundo, jogou muito bem pelo Atlético em 2002 também, vai em 2003 para o Manchester United e aí nunca mais foi o mesmo, né? Por todos os times que ele passou. Mas ele deixou na sua sombra na apresentação do Cristiano Ronaldo. Em 2001, embora não tenha sido eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, eu vou citar também o Kaká, que estava ali surgindo no São Paulo e também foi para a Copa do Mundo depois, foi até um jogador maior do que o Kleberson, bem maior, foi ídolo do Milan, Champions League, o caramba, né? Mas naquele momento o eleito foi o Kleberson, mas estou citando aqui só para falar, e o Kaká? O Kaká surgiu ali aos 19 anos em 2001, tá? Em 2002, a revelação do futebol brasileiro se chama Robinho, do Santos, campeão brasileiro em 2002, a gente sabe muito bem o desenrolar da vida do Robinho aí, o que está acontecendo com ele hoje, tá certo? Mas foi um grande jogador, cara. E ali ele fez chover, tá? 2002, ele botou a bola debaixo do braço para deixar bonito. Ele devia entrar na justiça e anular esse jogo.
Seria O Santos ganhou o primeiro jogo 2-0 também. Não, mas é tipo antidoping, é como perder de 3-0. Ah, Os entendi. dois. Os dois. Ué. 6-0 Cortinas, campeão de 2002. Ah, tá bom, entendi. Enfim, Robinho jogou muito em 2002. Também dá pra citar o Diego também, que surgiu ali em 2002 também, com 17, foi campeão. Que tem também. um monte de cara bom naquele Santos, né, pô? Mas os dois acho que foram os principais nomes, né? A dupla, Diego e Robinho e tal, e etc. Em 2003, a revelação do Campeonato Brasileiro foi um jogador do Internacional de 18 anos chamado Nilmar, que eu também achava que ia ser muito mais, mas foi um grande jogador, né? Foi um grande jogador mesmo. O Nilmar jogou muita bola. Muita bola. Quem que jogou? Quem que foi maior? Nilmar ou Pato? Maior? Nilmar, né? Acho que o Nilmar foi maior. É que assim, o conquistou Pato... mais coisa, né? É que o Pato foi importante... Não, é que o uns negocinhos Então, é que o Pato foi importante num time muito grande do futebol mundial, que foi o Milan, né? Mas acho que o Nilmar foi mais consistente. Acho que a consistência faz o Nilmar ser melhor. Mas o Pato foi mais fenômeno. Eu acho que é esse o ponto. O Pato surge grandão, né? Ele já surge, né? Mas... Eu vou ver. Vamos falar, né? Que eu já vou ver aqui. Pois é, mas enfim, o Nilmar foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro em 2003, né, apontado por muitos aí como revelação. Em 2004, foi o Fred, que estava no Cruzeiro com 21 anos de idade, e foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, jogou muita bola também no Cruzeiro. Fred, a primeira passagem foi absurda, né, e aí ele vai para o Lyon depois, do Lyon ele volta para o Fluminense, e bom, a gente sabe, né, a carreira do Fred, jogou muita bola mesmo. Em 2005, mais um do Internacional, que também jogou muita bola, também eu gosto bastante, acho que foi um jogador muito bom na carreira, que é o Rafael Sobis, tinha 20 anos de idade aqui em 2005 ali do Inter, o Inter que foi vice-campeão brasileiro, né, mas o Sobis jogou muito bem, foi, se não for o principal, um dos principais jogadores do Internacional naquela temporada, né. Sim. Em 2006... a revelação do campeonato também foi eleito o melhor jogador do campeonato, é o que acontece pela segunda vez, né? Que eu citei o Giovani ali, que é o Lucas Leiva, no Grêmio. Ele foi o bola de ouro da Placar, tá? O Lucas Leiva tinha 19 anos, e dali ele já vai pro Liverpool, ficar muitos anos ali no Liverpool, né? Mas eu tenho que citar em 2006 também, quando aparece o Pato, né? O Pato aparece com... É que o campeonato do Lucas foi maior e melhor, né? E eu vou falar lá na frente de outros jogadores que a gente vai fazer essa comparação também, né? Que foi bem desonesto o que aconteceu, mas eu vou citar na hora. O Lucas fez um campeonato melhor do que o Pato, porque o Pato surge nas últimas rodadas ali do Brasileiro, vai muito bem, vai para o Mundial e joga muito. Então, assim, só para citar, o Pato também surge em 2006 e jogou demais, depois vai para o Milan, né? Em 2007, a maior revelação do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro foi o Breno, zagueiro que São Paulo, que surgiu como um fenômeno também da zaga, todo mundo falou, é o Beckenbauer brasileiro, não sei o quê. E a gente sabe muito bem que o Breno fez lá na Alemanha, e aí ele nunca mais foi o mesmo, né? E, de novo, que era a propaganda dele do Buzzer aqui, compre suas moedas e gaste por viagens. Muito que bom. É muito boa. Indique seus amigos e ganhe R$10 em moedas para as próximas viagens. E ainda tem preços acessíveis em todas as viagens. Baixe aí o aplicativo. Vou aproveitar e indicar para o meu amigo Jean Paul. Em 2008, outro que podia ter sido muito mais na carreira e não foi, o Keirson, do Coritiba. O Breno tinha 17 anos, tá? Pra falar que o Lucas Leiva não foi nada, né? O Lucas Leiva tinha 19 anos em 2006, o Breno tinha 17 em 2007 e o Keirson tinha 19 em 2008, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá? Foi artilheiro do Brasileirão, junto com o Kleber Pereira, se eu não me engano, acho que o Washington, Coração Valente, no Coritiba, e o Keirson jogou bola basicamente até a saída dele do Palmeiras, e depois ele nunca mais jogou bola, nunca mais. E ele teve problemas muito complicados, ele perdeu um filho, cara, não dá. Sim, mas tá falando cabeça. De bola. Não, e assim, mas assim, mesmo assim, a cabeça do cara conseguir voltar, e o Keirson teve muitos problemas físicos demais, nunca conseguiu ser aquele Keirson de Coritiba e Palmeiras, tá certo? Potencial. Em 2009, eu juro que eu tentei achar um outro mais jovem, mas não foi citado, o Fernandinho, e aí já tem o prêmio mesmo de revelação do Brasileirão, o Fernandinho, que hoje joga no Retrô, 37 anos. O que estreou no São Paulo fazendo 75 gols. Isso. O Fernandinho, que estava no Grêmio Barueri, aos 24 anos, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. Eu entendo que ele foi eleito revelação porque era o primeiro Campeonato Brasileiro dele.
Por mais que ele tivesse 24 anos. Né? Surgiu dali de nada. Tipo, quem é esse cara? Então, ele foi eleito a revelação do Brasileirão e depois, né? São Paulo e Grêmio, Atlético Mineiro, passa em vários times, é campeão de Libertadores e tal, mas nunca foi o que se esperava, nem no São Paulo mesmo. Ele estreia com 4 gols e depois, né, nunca mais foi aquele cara. Em 2010, caramba, a revelação do ano foi quem? Foi o Neymar? Não, o Neymar foi a revelação em 2009, hein? Mas eleito a revelação do Brasileirão foi o Fernandinho. Em 2010, a revelação do Campeonato Brasileiro foi o Bruno César, que estava no Corinthians, tinha jogado o primeiro semestre no Santo André, vai pro Corinthians, joga bem no Corinthians. Né? Chutava de tudo quanto é lado lá, fez uns golzinhos ali. Em 2010, o Neymar já não era o primeiro ano dele, já tinha jogado brasileiro antes, é que o Fernandinho foi eleito em 2009, e em 2010 o Neymar já era uma realidade, tá? Então, por isso que eu tô só citando, porque, pô, não é o Neymar não foi eleito revelação do brasileiro, tá? Ele foi hors concurso da Placar em 2012. Pois tipo, não pode mais votar no Neymar. Em 2011, a revelação do Campeonato Brasileiro se chama Wellington Nem, que estava com 19 anos no Figueirense. Depois ele vai pro Fluminense no ano seguinte, é campeão brasileiro, inclusive. Hoje, o Bruno César já parou de jogar, tá? Bruno César e o Wellington Nem, tudo do mesmo tamanho. Todos os jogadores citados... O Bruno César é um pouquinho maior que o Wellington Nem até. Todos os jogadores citados até o Fernandinho já se encerraram a carreira. O Fernandinho está em atividade no Retrô. Né? O Bruno César já parou de jogar também. O Wellington Nem, atualmente, ele está com 32 anos e joga num time da Hungria chamado Kivazda. Esse é o Wellington Nem hoje, tá bom? Em 2012, revelação do Campeonato Brasileiro eleito foi o Bernard, que estava no Atlético Mineiro, tá? Fez um grande Campeonato Brasileiro. Vai voltar, agora é que ele só pode voltar em julho, né? Ele já tá acertado para julho. O Bernard tinha 20 anos, fez uma excelente temporada ali, né? Foi vice-campeão brasileiro com o Atlético, depois no ano seguinte ganha Libertadores e tal. Atualmente ele está no Panathinaikos, mas já com acerto garantido para voltar ao Atlético Mineiro, agora no meio de ano, em julho, aos 32 anos de idade, tá certo? Em 2013, aqui o Rafael vai dar só. A revelação do Campeonato Brasileiro em 2013 eleita foi Marcelo Cirino, que estava no Atlético Paranaense, e realmente ele jogou muito bem no Atlético Paranaense, aquele começo ali, né? Todo mundo queria o Cirino. Tava com 21 anos de idade, depois ele vai pro Flamengo e fala, não sei se seria um novo Zico, né? Aí também nada, hein? O fato é que o Marcelo Cirino não aconteceu nada que se esperava muito dele. Ele tá com 32 anos atualmente no Operário de Ponta Grossa. Em 2014, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro um atacante do Goiás, chamado Eric, não é esse do São Paulo, é um que jogou no Palmeiras. O Peleric. Né? O Peleric, 20 anos de idade na época. O Eric, hoje, ele está com 29 anos, ele joga no Machida Zelvia do Japão, que joga a primeira divisão do futebol japonês, tá? Em 2015, a revelação do Campeonato Brasileiro foi o Gabriel Jesus, do Palmeiras, com 18 anos na época, e hoje a gente sabe muito bem a carreira do Gabriel Jesus, Manchester City, e Arsenal atualmente, aos 26 anos de idade, deu uma assistência maravilhosa pro gol do Trossard contra o Bayern de Munique, tá certo? Em 2016, a revelação do Campeonato Brasileiro eleita foi o meia Vitor Bueno dos Santos, com 22 anos na época. Atualmente, o Vitor Bueno, depois do Santos, ele foi para o Atlético Paranaense, jogou no São Paulo, Atlético Paranaense, né? Passou no futebol da Ucrânia também, né? Atualmente ele está com 29 anos e defende as cores do Cerezo Osaka do Japão, também primeira divisão. Em 2007, pega a faquinha aí, Rafael. 2017. Pega a couve, pega a faquinha. É ele mesmo, o Picacove. Arthur Picacove, do Grêmio, 21 anos, parecia que seria o chave brasileiro. Jogou muito no Grêmio, né? Atualmente o Arthur está emprestado pela Juventus à Fiorentina, com 27 anos de idade, e a Fiorentina provavelmente não vai exercer a opção de compra, então o Arthur não quero. No Brasil, eu não quero. Aquele do Tiririca no de noite? Quer o Arthur de volta? Eu não quero mesmo. Em 2018, a revelação do Campeonato Brasileiro foi o atacante Pedro, que estava no Fluminense com 21 anos de idade. Atualmente a gente sabe muito bem, o Pedro, depois de passar na Fiorentina rapidamente, está no Flamengo aos 26 anos e vai metendo gol atrás de gol, artilheiro e jogando muito. 21 anos tinha o Pedro na época. Desumilde, porque eu perdi dinheiro por causa da desumildade dele. 2019, a revelação do Campeonato Brasileiro foi mais um jogador do Goiás. Goiás bem citado aqui em revelações, né? O Goiás sempre aparece, sempre, é verdade.
o atacante Michael, de 23 anos na época, né, que hoje defende as cores do Al Hilal e tem 28 anos, né, tá no Al Hilal lá, jogando bem. Você comentou o jogo dele, ele foi bem, Eduardo. Ele foi bem, jogou bem, sempre muito importante. Né? Ele é bom, faz uma fumaça. Em 2020, pela terceira vez, a revelação do campeonato também foi eleito o melhor jogador do campeonato, que é o Claudinho, que estava no Bragantino, aos 23 anos de idade. Hoje o Claudinho defende as cores do Zenit da Rússia e tem 27 anos de idade, tá? Em 2021, a revelação do Campeonato Brasileiro foi o volante André do Fluminense, que continua no Fluminense, ganhou a Libertadores, é um dos ídolos da história do clube aí, tá com 22 anos de idade, o André tinha 20 em 21, tá certo? Agora chega o momento que eu falo, foi injusto. Bom, em 2022, a revelação do Campeonato Brasileiro eleita foi o Endrick, do Palmeiras, com 16 anos de idade, porém o Endrick só entrou em campo em 6 rodadas daquele Campeonato Brasileiro. E aí ele foi eleito revelação do campeonato. Tipo o Neymar na anterior, lá que você falou, né, em 2010. Só que o Endrick volta a ser eleito a revelação do Campeonato Brasileiro em 2023, que ele foi realmente muito importante. Foi revelada 2 vezes. Pois é. Então, é isso que eu acho injusto. O Endrick ser eleito a revelação do campeonato em 23 faz todo sentido, porque ele joga o campeonato. O senhor fala, mas o Palmeiras está acostumado, foi campeão brasileiro 2 vezes no mesmo ano. Maldoso, senhor. Maldoso, hein? Que sacanagem. Mas, enfim, em 2022, o prêmio, apesar de não ter sido entregue para ele, deveria ter sido para o Vitor Roque, no Atlético Paranaense, que estava com 17 ali, jogou o campeonato todo, foi muito bem, né? Não é só porque ele era novo, é porque ele jogou muito bem pelo Atlético, foi importante para o time, né? E o Atlético foi finalista da Libertadores, inclusive, né? Com o Vitor Roque sendo um dos principais jogadores. Em 2023, já que o Endrick foi eleito, então, só para não desconsiderando que ele possa ter eleito, então, assim, já que ele foi em 22, por que em 23? Né? Ou é um ou outro. Mas, acho que a justiça era Vitor Roque 22 e Endrick 23, mas, levando o Endrick em consideração em 22, em 23, a revelação do Brasileirão deveria ter sido o Gabriel Moscardo, do Corinthians, de 18 anos de idade, já vendido para o PSG. Tá certo? Essa é a lista. O que o senhor que está assistindo acha? Quem será que vai ser o de 2024? Deixa nos comentários. No fim do ano a gente vai voltar aqui para ver quem acerta. Lembrando que o prêmio de revelação do Brasileirão oficialmente passa a ser entregue em 2007. Antes disso, demanda pesquisa, destaques, juventude, etc., para ver quem estava se destacando naquelas temporadas, tá bom? É isso. Eu quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários, faz o cocô, curta, comente, compartilhe, vai em futirinhas.net, participe da nossa rifa. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo, um queijo, até logo e